E agora? O meu amigo, meu colega, meu amigo, Sérgio Pinto Monteiro é um oficial da reserva, como eu, de artilharia. Ele é um pouco mais antigo que eu, ele é aspirante de 61, eu sou aspirante de 65. Mas ele foi presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva quando eu era vice. E ele é escritor e professor, deixa eu ver o que mais que ele é. Professor, membro da Academia Brasileira de Defesa, da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, Instituto Histórico de Petrópolis, patrono, fundador e ex-presidente do CNOR. Então, ele escreve muito bem. Eu não. E ele escreveu um texto que ele está publicando, não sei se vocês vão encontrar em algum lugar, O Brasil e a Lei de Newton. O texto é tão importante e tão interessante que eu gostaria de ler para vocês. Quem não gostar, quem não quiser, é longo, quem não quiser, desculpa, tchau. O texto é longo, mas gostaria de ler porque vocês não vão encontrar ele por aí. Então, se me permitem, aos que gostam de texto bonito, para toda lei de Newton, para toda ação existe uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Terceira lei de Newton. Ao analisar o atual cenário brasileiro, a condição de velho professor, ele, Monteiro, conduziu-me a essas breves reflexões sobre o tema ações e reações. Após a decisão legislativa do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que, nas condições finais, o réu delatado poderá sempre se manifestar após o réu delator, estamos presenciando uma avalanche de manifestações contrárias oriundas dos mais variados segmentos da sociedade. Não discuto a correção da tese, fundamentada doutrinariamente em preceito constitucional, embora, a meu critério, dele, Monteiro, a inexistência de uma norma legal determinante induza a necessidade de sua criação pelo Poder Legislativo. Davi no Senado e o Rodrigo Maia no Congresso deviam ler isso. É um recado direto, cuja eficácia se daria a partir da respectiva publicação sem retroatividade. Aí é que mora o perigo do que estão fazendo o pessoal do STF. Isso é aspas minhas. O STF de há muito vem sendo criticado por alguns de suas posições, entre as quais vale lembrar o inusitado de várias decisões monocráticas em benefício de condenados, via de regra por corrupção, favorecendo na repercussão geral agentes do crime organizado e outros delinquentes. Também, com grande carga negativa, há uma intensa rejeição à demora na apreciação de denúncias e eventuais julgamentos de autoridades com foro privilegiado. O troço entra no STF e não sai nunca, levando por vezes à prescrição dos crimes cometidos. Nos últimos anos há, portanto, todo um vasto cortejo de críticas quanto à atuação desse Supremo. A recente decisão da Suprema Corte, criando uma norma legal inexistente na legislação infraconstitucional para garantir ao delatado o direito a uma manifestação posterior à do delator, sendo ambos réus, poderá, caso mantida sem modulações adequadas, repercutir em centenas de condenações, 143 se eu não me engano, levando-as a uma insensata, inconsequente e irresponsável nulidade. É notório o enorme clamor da sociedade contra essa medida. Assim, o demonstram parcela expressiva da mídia e os protestos de inúmeras e relevantes instituições ao lado da quase unanimidade nas notificações das redes sociais. Via de consequência, além da forte insegurança jurídica gerada pela decisão em tela, criou-se um compreensível clima de revolta na população que ameaça a estabilidade das nossas instituições, com grave repercussão na vida nacional.
São incontáveis as manifestações de inconformismos oriundos de quase todos os segmentos da sociedade. Para muitos brasileiros, o STF é um vilão da pátria, tendo como cúmplice o Senado da República, que não acolhe as denúncias já apresentadas contra seus ministros. Davi Alcolumbre. Diante desse contexto, espera-se que as forças vivas e patrióticas da nação se unam contra essa decisão ainda passível de ajustes corretivos e ou atenuantes. Eis que a votação do Pleno do STF ainda não foi concluída. A hora é de pressionar os ministros, democrática, legal e legitimamente. Alguns deles, reconhecidamente, pouco comprometidos com a defesa das verdadeiras instituições democráticas e do legítimo Estado de Direito. A esses, cabe-nos apenas expressar o nosso mais veemente repúdio. Outros, entretanto, revelam-se competentes na preservação da ordem constitucional e, portanto, passíveis de sensibilizarem com o desastre que seria a manutenção pura e simples da decisão já majoritária, mas ainda não definitiva. A hora, portanto, diante da ação deletéria em andamento, é de reação, conforme os ensinamentos newtonianos, e unidos os verdadeiros brasileiros, patriotas de ontem e de hoje, somos imbatíveis. Vamos à luta, sem tréguas ou vacilações. O Brasil precisa que cada um cumpra o seu dever. As futuras gerações não nos perdoarão se lhes outorgarmos um país dominado pelos vampiros da pátria. Brasil acima de tudo. Muito bacana, Monteiro, meus parabéns. Vou de novo dizer quem é o meu amigo Tenente Monteiro. O autor é historiador, professor e oficial da Reserva do Exército. É membro da Academia Brasileira de Defesa, da Academia de História Militar Restos Brasil, do Instituto Geográfico de Petrópolis. É patrono, fundador e ex-presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, aquele que eu fui vice. É presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, Força Expedicionária Brasileira. É autor do livro O Resgate do Tenente Apolo, CNOR de 2005. O presente texto é de responsabilidade exclusiva do autor, ele. Eu sou autor do outro livro do Apolo, o Major Apolo, o Herói Esquecido. Quem não leu, devia ler, porque o Brasil não trata bem os seus heróis. Brasil, acima de tudo. Deus acima de todos.